Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Office Connection. Hoje nós temos o convidado especial, o arquiteto Sérgio Camargo, e vamos bater um papo com ele para ver o que vem de novidade, tendências, inovação nesse setor para a arquitetura corporativa e comercial. Vamos lá. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o programa do Office Connection e hoje eu tenho aqui comigo o Luiz Onaga, a Karen, um convidado especial que é o Sérgio Camargo. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado pela participação. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, antes de mais nada, né? Foi muito legal participar de novo de vocês, né? É um trabalho bem legal que vocês levam, eu acho que é importante esse tipo de colocação que vai além um pouquinho só do resultado final, né? Acho que é interessante. Sim, a gente procura fazer isso da melhor forma possível, né? Levantando um conhecimento para o mercado aí, o que vem acontecendo, somente com os profissionais que estão na ponta, né? Sim. Realmente, estar na ponta hoje em dia é um negócio muito difícil, porque realmente a coisa está em constante mutação, né? Sempre é uma pesquisa. Uma evolução constante, né? Sempre. Isso a gente quer saber a tua jornada, como é que foi para você? Conta um pouquinho. Não, a minha jornada é assim, na verdade eu me formei em 1984, depois nosso primeiro, assim, trabalhei em vários projetos, parte industrial, residencial, institucional. Depois em 96 já acabou tropeçando por acaso no primeiro escritório corporativo. Na verdade foi uma agência de publicidade de um cliente nosso que falou assim, você não quer fazer o meu escritório? Eu vou fundar uma agência nova, eu preciso de um conceito. E foi engraçado isso. Mas como assim conceito? Você não tem nada? Não tenho nada, eu quero um conceito, só um conceito. Eu quero fazer uns slides. No tempo que slide era realmente slide. Né? Então a gente bolou um conceito, pegamos umas referências, como a gente faz em PowerPoint, ele produziu um slide, levou para Nova York e voltou com a agência no bolso. Né? Então o nosso primeiro contato foi com isso. Já sem querer saiu um projeto meio conceitual, vamos dizer assim. Isso foi em 96. 96, uma agência de publicidade, uma coisa muito simples, ela toda branca, mas no começo foi um jeito diferente, como a gente começou a trabalhar os escritórios corporativos, acabou sendo já com uma saída um pouquinho diferente, não só aquele negócio de organizar a mesa, organizar a entrada e tal. E desde então foi num crescente, a gente foi trabalhando muito nisso. Na época eu tinha mais 2 sócios, trabalhava num outro escritório. Depois de 2009 eu acabei saindo do escritório, fundei um escritório meu, que é a SCA Arquitetura. E a partir de então, em 2009, praticamente a gente tem trabalhado só em projetos corporativos, né? De vários formatos e vários tamanhos, tem empresa de tecnologia, empresa de publicidade, de vez em quando uma outra empresa de outra característica, mas de qualquer forma a gente, nesse tempo todo, já 26 anos fazendo isso, né? A gente acompanhou bastante a evolução do mercado, seja em materiais, seja em postura, em layout, em propostas, né? Novas tecnologias. Comportamento, assim, também requisitos técnicos, né, de ar-condicionado, série de coisas, né? Mas assim, desde o primeiro projeto até hoje, sempre a pesquisa de procurar um ambiente, já desde então, que tivesse uma roupagem, vamos dizer assim, uma atmosfera que fosse realmente voltada para aquele cliente específico. Então, assim, todos os projetos sempre tem uma coisa de especial, sempre tem uma coisa diferente, sempre tenta ler um pouco qual é o comportamento do cliente, como é que, não só do ponto de vista de mercado, mas até do ponto de vista interno, né? Como a gente trabalhou da empresa, né? Inicialmente era muito agência de publicidade, no tempo que a agência de publicidade era uma coisa ainda também muito centrada no sócio, né? No criativo. Eu vim de agência. Você veio de agência, você sabe como é que é, aquele ego, aquela competição, aquela coisa, mas por outro lado cada agência tinha um jeito de ser, umas que eram mais internacionais, outras que eram mais pessoais. Então isso a gente sempre tentava olhar a empresa, ver qual que era a característica e a partir daí tentar traduzir isso dentro do espaço. E desde o primeiro projeto nunca teve assim aquela preocupação em zoneamento. A gente sempre brincava. Hoje em dia já não tem mais sentido falar isso, mas durante muitos anos a primeira conversa com o cliente era sempre assim, olha, a gente não é um escritório que faz a recepção bonitinha, a sala do presidente bacana. Bom, e na época nem Copa se falava, né? E só, né? A gente quer fazer um ambiente inteiro, onde o posto de trabalho seja interessante, onde o cara se senta trabalhando dentro
de um espaço que é um conceito. E a partir daí a gente fez várias experiências, várias coisas, e a coisa foi evoluindo de uma certa forma, né? Hoje em dia eu não sei quantos projetos a gente faz, mas o mais importante é assim, a gente tem um escritório muito pequeno, a gente não tem nada do que os escritórios geralmente têm, marketing, prospecção, financeiro, etc. Sou eu e mais 2 ou 3 pessoas, às vezes eu e mais uma pessoa, e a gente desenvolve o projeto completamente in-house e diretamente com o cliente. Acho que uma vez só a gente fez alguma parceria com alguma incorporadora, alguma gerenciadora. Esse gerenciamento você não faz? Não faço. Durante muitos anos, a gente trabalhou muito para agência de publicidade e falava assim, não, abra uma gerenciadora, que aí vocês vão ficar, né, cheio de trabalho. Eu falava, não, mas eu não gosto de ficar gerenciando, eu gosto de ficar fazendo projeto e vendo ele ser construído. Então eu insisti nisso, conceituei, a gente faz o acompanhamento de obra, mas do ponto de vista exclusivamente da arquitetura, porque às vezes os projetos são um pouco complexos e cada projeto tem uma particularidade diferente, porque a gente quer tentar criar uma ilha diferente, criar uma relação diferente, então é preciso que a gente esteja lá para poder explicar isso para a própria gerenciadora, né? Então a gente já não trabalha com gerenciadoras e a gente não faz gerenciamento, faz só esse tipo de enfoque, né? Para garantir que o projeto seja pelo legal. que você conta nessas suas experiências, você acaba muitas vezes se comprometendo a conceituar um pouco a tipologia do escritório, quer seja de agência de propaganda ou de escritório de uma multinacional. Sim, porque muitas vezes assim, a gente conceitua, mas sempre tentando, muitas vezes existe um branding para seguir, muitas vezes assim, sei lá, a pessoa às vezes nem branding tem, mas a gente quer tentar tirar alguma coisa do projeto. Às vezes projetos menores são até mais fáceis, né, de você ter essa conceituação e você acaba criando um ambiente. Por exemplo, tem um projetinho bem pequenininho que a gente fez que chama Diverte. Era uma empresa pequena que fazia, na verdade ele levava crianças para fazer trabalhos, sabe, assim, tipo em teatro, museu, etc. Cultural. Então ele acabou criando um espaço muito pequenininho que parecia um lugar cultural, assim, tinha umas ilhas coloridas, um negócio diferente, o piso e tal. Então a gente tentou trazer esse nicho, por exemplo, essa intenção do trabalho para dentro do escritório, para que a pessoa que trabalha no escritório entenda do que ela está fazendo, né? Bom, tem coisas que são assim, teve um caso interessante da OLX que a gente fez, que a OLX, a gente precisava fazer uma proposta para eles que eles precisavam ser uma coisa muito assim, curta de dinheiro e rápida de execução no Rio, e a gente acabou tendo uma solução que era pintar tinha umas cubetas na laje, a gente pintou cubeta com uma paleta de cores das 3 cores que são bem fortes deles e acabou virando um padrão, entendeu? Tem um efeito legal, então é um pouco isso. O que é arquitetura para você, Sérgio? Putz, para mim... porque você fala e a gente quer saber agora a tua visão, né? A arquitetura, na verdade, para mim, é assim, é um conjunto de coisas que elas não estão nunca dissociadas do que está acontecendo dentro. Então você precisa... É um jeito de você transformar, vamos dizer assim, o mundo real, seja com materiais, com luz, com sombra, com visuais, etc. E a partir disso você acaba criando o que a gente chama de uma atmosfera, que tem um componente que é o físico e um componente que é o emocional, que no fim que a pessoa dentro tem que estar de alguma forma inserida nisso. Muitas vezes a foto do projeto, ou mesmo assim o 3D do projeto, é legal para a gente que está fazendo o projeto entender como é que aquilo vai ser, até mesmo vender para o cliente, né? Mas o que a gente está vendo é um pouco além. É como aquele espaço todo vai interferir na pessoa que está trabalhando dentro. É meio um pouco exagerado falar sobre isso, mas é isso. Sem a atividade interna, é que a gente brinca, vira bom, não dá nem falar que é uma escultura, mas vira nada. Então, e é dessa interligação entre as duas coisas que para a gente é muito importante ter o resultado final. Então, por mais que a gente se envolva, como a gente estava falando, às vezes a gente se envolve demais, do ponto de vista comercial fica difícil, etc. e tal, o resultado final, assim, apesar da gente, às vezes, no fim da obra, já não quer nem mais ver aquela obra, né? Mas o dia da mudança, que o pessoal se chega, as pessoas estão vindo, estão sentindo
todo aquele trabalho, para a gente é muito, muito legal. E a tecnologia, como é que ela influencia na arquitetura? A tecnologia, ela influencia de uma certa forma por questão de conforto, por questão de flexibilidade, especialmente. Na pandemia, por exemplo, é uma coisa que mudou muito, porque, por exemplo, todas as demandas que a gente sempre teve, que a gente trabalhou muito com agência de publicidade, então sempre tem aquele problema, não, tem que ser cabeado, não pode ser cabeado, senão não tem o resultado final, etc. Com a pandemia, isso caiu, enfim, 15 minutos, tudo isso desmoronou, totalmente desmoronou. Desmoronou, e seja para agência de publicidade, seja para qualquer um. A gente teve um cliente que a gente fez um projeto da Econ aqui perto, que ele alugou o espaço um pouco antes de estourar a pandemia. E aí ele teve que entregar um espaço todo e ir para um novo. Então a primeira conta que ele fez, falou, poxa, mas eu vou gastar um dinheirão em tecnologia, se vai estar todo mundo na nuvem. Então o escritório novo que a gente fez, um escritório de 1.000 e poucos metros quadrados, acho que umas 120 pessoas, ele é todo Wi-Fi. Ponto. Tem um ou outro pontinho em algum lugar. Depois as agências de publicidade também estão fazendo isso. Isso dá mobilidade, o cara pode estar trabalhando em casa, pode estar trabalhando num cantinho, pode estar trabalhando naquela mesa. Isso já vinha acontecendo, mas agora explodiu, entendeu? Então essa interconectividade virou mote da tecnologia, né? Então muita reunião virtual, isso tudo exponencializou, teve uma expansão muito grande quer dizer, a tecnologia já estava lá. Era só a tecnologia estava lá, ela não estava sendo aplicada devidamente. Um pouco por causa de medo, um pouco talvez por causa do medo também de não deixar a pessoa tão livre, um pouco do controle, um pouco porque a máquina estava lá, né? Vão investir no notebook ou não, de repente, bum, tudo foi caixas e caixas e caixas de notebook em todas as empresas e todo mundo passando tudo para casa das pessoas. Porque senão era isso ou não. Ou não. Ou não, né? Ou não. Isso foi interessante. E as pessoas nessa retomada, né? Pós-pandemia aí? A gente fala muito sobre isso, né? Porque a gente acompanha desde setembro do ano passado, né? Uma questão de voltar ao ambiente de trabalho depois do retorno. O que fazer. O que fazer. E hoje, como é que está isso? Né? Como você vivenciou todo esse eu vivenciei processo? da seguinte forma. Durante o primeiro ano da pandemia, foi o choque, né? Então as pessoas, no primeiro momento foi, como é que eu continuo operando dessa forma totalmente remota, né? E com aquele monte de espaço vazio, né? Teve muito escritório que tinha acabado de reformar e estava tudo vazio. Teve gente que optou logo por devolver espaços inteiros, teve gente que manteve os espaços por 1, 2 anos, um movimento grande, né? E que ficou, e aquela dúvida de como é que vai ser para agregar de volta esse funcionário para mim. Trazer esse colaborador ali. Né? Porque assim, por mais, como a gente está falando, o escritório corporativo, sem as pessoas dentro se relacionando ou trabalhando, ele vira um showroom só, não vira nada. E assim, mais do que isso, a atividade que se pretende dentro de um escritório, ou seja, o trabalho que você vai gerar, a criação, etc. e tal, precisa dessa exige, né? Exige nós somos seres sociais, de qualquer forma. Por mais que você fale... Eu, por exemplo, não tenho WhatsApp. Até hoje todo mundo fala, mas você é o cara que não tem WhatsApp. Não tenho WhatsApp. Como é que eu falo com você por e-mail? Mas como é que eu faço para passar o WhatsApp para o e-mail? Eu falei, você fala com o teu cara de TI que tem um jeito, não se preocupa. Ele falou isso para mim. E é terrível, eu sei que eu estou perdendo algumas oportunidades, eu sei que a gente perde uma série de coisas, eu sei que fica até estranho, porque as gerenciadoras sabem, a obra é feita assim, tudo é feito assim, mas como eu preciso trabalhar no trabalho, assim, na concepção, eu preciso de tempo, então eu não quero saber o WhatsApp para mim. Mas eu perdi o gancho, a gente estava falando sobre tecnologia, né? Sobre a volta. A questão do retorno. Então, e o retorno, então o que aconteceu assim, a gente precisa estar dentro. Então, assim, os gestores, eu acho assim, não ficou em nível de facility esse tipo de discussão. Essa discussão, de repente, as que a gente estava conversando antes, né? Quando eu comecei a projetar os projetos corporativos, eu trabalhava direto com o dono da empresa ou o presidente da empresa. Depois passou para o RH, que a gente estava falando, quem que estava incomodando, arrumando, etc. e tal, vendo essas gestões de pessoas, tal, criando esse ambiente. Talentos, né? Esse ambiente que vamos dizer, do ponto de vista mais pessoal, assim, de RH mesmo, acabou virando físico.
Uhum. E aí o Facilities entra para complementar isso, porque aí você começa a ter uma operação, uma série de coisas, você tem as comodidades que você tem que acabar dando, etc. e tal, né? Então você tem essa interface toda. Mas agora, na pandemia, os presidentes, gestores máximos da empresa que ficaram mais preocupados, porque eles viram que esses recursos humanos, vamos dizer assim, essas potencialidades estavam fora e eles precisavam trazer eles de volta para incorporar a empresa. Porque, no fim, quando você tem uma empresa, é um trabalho coletivo de várias pessoas. Então, essas pessoas precisam se identificar. Os projetos que a gente tem feito sempre também tem muito isso de criar um ambiente que a gente estava falando completo, seja na entrada, seja no operacional, para que o cara se sinta dentro de um lugar diferente, pertencendo a alguma coisa que é uma empresa, na verdade, não é uma empresa, enfim, é um conglomerado de pessoas que estão remando junto, né? Sim. Então, nesse ponto de vista, como voltar, né? Essa foi a colocação, né? As pessoas estavam trabalhando muito bem em casa, sozinhas. Assim, o pessoal, no geral, sempre falou, olha, a gente achava que ia ser um caos total, né? Que a gente ia perder muita produtividade, trabalhos, etc. Mas não. No fim, a coisa demorou, mas começou a se acertar. No início, todo mundo achou que a produtividade era ótima, né? Mas depois o pessoal descobriu que o pessoal estava trabalhando muito mais do que devia, e um pouco mais disperso, entendeu? Então, isso a gente passou até, porque, Naga, a gente tinha uma equipe presencial, né? Pois é. Até 2019, né? E no final em janeiro de 2020, nós encerramos, levamos todo mundo para home office, né? Uhum. E a gente percebeu que em 2019 a produtividade era muito maior da equipe home office do que presencial, porque a gente tinha pessoas que demoravam 2 horas para chegar. Sim, isso foi. Eu tinha uma pessoa que morava no Tucuruvi, uma outra que vinha de Guarulhos, uma outra que vinha do Riacho Grande. E a gente já optou por home office no ano de 2009 fazendo isso e tendo um turnover de pessoas dentro do escritório. Isso é importante, porque é um tempo que a pessoa gasta. É o desgaste do colaborador. Do colaborador, que ele, no fim, está perdendo energia para poder contribuir, né? Então, isso foi importante. Tá? Mas, por outro lado, algumas atividades elas precisam, de vez em quando, as pessoas se interagirem. Então, alguns gestores que a gente conversou na época, já logo no primeiro ano, no fim do primeiro ano, depois do choque, já estavam começando a tentar imaginar como seria a volta. Como é que eu atraio de novo essas pessoas, porque algumas coisas estavam... algumas atividades aconteciam bem, mas algumas atividades o gestor precisaria ter essas pessoas de alguma forma. Então, assim, um dos primeiros clientes que a gente conversou foi a David. Na época, a presidente chegou a mostrar ela fez uma planilha na época da pandemia de tudo que ela estava imaginando, pesquisa que ela fez com os funcionários, etc e tal. A gente conversou um pouco como é que devia ser, como é que eu vou atrair essas pessoas de volta de alguma forma. Então lá, isso foi comecinho, 2021, já estava mais ou menos delimitado que o home office veio para ficar, porque, poxa, né? Sim. É impossível perder horas não tem como. no trânsito. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Eu tenho um filho, eu tenho alguém doente, eu tenho uma coisa para fazer, eu ficar... Não tem muito sentido para ficar sentado na frente do computador, né? Eu posso ficar em algum lugar, desde que eu tenha condições. Aí você sabe que tem um monte de outros... Mas, por outro lado, eu preciso ter essa pessoa de volta aqui dentro da corporação, né, de alguma forma. Então começou a surgir esse novo escritório, que na verdade é um escritório sem mesa fixa, que é, na verdade, um escritório que o conceito do escritório tem que ser esse conceito de reunião. Assim. Tudo bem, você pode falar, é a forma de um café, é a forma de um grande espaço corporativo, porque assim, a gente sempre fez, né, projeto operacional e o corporativo e o colaborativo. Separado. Né? Separado, mas sempre complementado. Né? Então a gente trabalhava a gente tem uma tabelinha no escritório que a gente trabalhava assim, 100 postos operacionais, 100 posições alternativas colaborativas, né? E isso agora mudou. Então, geralmente, assim, quase a vontade é que tudo seja o colaborativo, entendeu?
para marcar justamente essa questão de a pessoa não, ela vem para o escritório, não é para ficar sentada na mesa dela. Mas ela tem aquela Trabalhando questão sozinha. de que aquela mesa é dela, né? Aquele local Ela é dela. tem, É. ela tem. Você já Então, presenciou alguma cena já tipo... presenciei uma cena engraçada, acho que foi, nós estamos em 2022, foi o ano passado, quando começou a ter um vislumbre, depois da vacinação, que as pessoas podiam começar a voltar, um escritório que a gente tinha recém-feito, ele tinha acabado logo antes da pandemia, então tinha, sei lá, um andar tipo, tinha, acho que, sei lá, devia ter uns 150, 200 posições. O presidente, obviamente, tinha a sala dele, o aquário dele, era até um aquário, parecia um aquário. Ele já tinha voltado, porque ele não conseguia ficar em casa, pessoa dele. E algumas poucas pessoas, quando eles abriram para poder vir, tinha 6 pessoas, entendeu? No andar inteiro, assim. Um monte de mesa, tudo limpa, tal, sem computador, sem nada, cada um vinha com seu notebook. E 2 pessoas bem na frente da sala dele sentavam, uma aqui e a outra bem na mesa na frente, assim, entendeu? E o resto tudo vazio. O resto tudo vazio, todo mundo de máscara, com face shield, aquela confusão, mas um na frente do outro. E eu falava, mas por que você está sentando aqui? Olha o espaço, e o espaço é bonito, tem vista, tem janela, você pode sentar onde você quiser. Não, mas o meu lugar é aqui. Entendeu? Tipo, Mas o que é teu lugar? território, né? Porque essa empresa foi engraçada, porque depois do primeiro choque de 15 dias, o pessoal de facilities, infelizmente, não fez home office. A maior parte, pelo menos o pessoal de manutenção, acabou vindo nas empresas para manter, para ver o que fazer. E essa empresa, assim, em uma semana, limpou tudo. Tirou o gaveteiro, mandou o gaveteiro embora, doou o gaveteiro, tirou computador, tirou tudo. A mesa estava completamente limpa. Mas a pessoa tinha o lugar dela. Mas nós mudamos de 28 lugares, né, para 8 Uhum. no nosso escritório e as E pessoas... funcionou muito bem. Né? Não funcionou muito bem. Mas as pessoas continuam sentando nos mesmos Sim, lugares. nos mesmos lugares. lugares. É incrível isso. O desconforto que a pessoa sente de sentar em outro lugar. De Parece mudança, né? de mudança. É o que a gente sempre fala, é o medo da mudança. Né? O ser humano ele é muito resistente. Teve Muito. um projeto antigo que a gente fez, acho que deve fazer uns 8 anos atrás, que a gente tinha esse problema também, mas era um problema... Na verdade, por coincidência, é o mesmo presidente dessa empresa que a gente fez a coisa mais mexida agora. E na época a gente contratou um sistema de lockers que era com aqueles totemzinhos, sabe? Que digitais, que a ideia é que a pessoa chegasse lá, colocava o código e ele abria um locker para ele. E no fim do dia ele vai fechar aquele locker e no outro dia ele vai abrir outro. Para que você não seja nem dono do seu locker. Você tem que pôr as coisas lá no locker, tirar e levar para casa. Entendeu? E a gente fez Difícil, né? Difícil. A gente foi fazer isso de novo agora, num sistema bem legal, que é todo computadorizado, que está funcionando. Mas a pessoa quer ter o seu próprio lugar, né? É coisa da cultura, né? Da pessoa. A gente sabe que tem alguns aplicativos que são disponíveis para as empresas, né? O cara já marcar a reunião, agendar... Sim, lugar. Hoje em dia tem aplicativos que marcam até o próprio lugar. Tem uma empresa que a gente fez de desenvolvimento de games, que eles, junto com um parceiro que faz esse tipo de coisa, tem uma espécie de um avatarzinho do escritório. Então você escolhe o lugar que você vai ficar, se você quer sentar na mesinha ali, na poltroninha para trabalhar, você registra o horário e ele coloca o lugar para você. Como é que você enxerga os projetos de metaverso dentro da arquitetura? Puxa, isso eu não pensei ainda. Não pensou ainda? Isso eu não pensei ainda. Eu acho você não assim, pensa no WhatsApp, né? Não, vai pensar no metaverso. Eu, na verdade, sou um pouco avesso a isso, porque, na verdade, assim, como eu acho que a atmosfera, no fim, depende muito dessa relação da pessoa dentro do lugar, do calor, tudo bem, você vai falar que vão inventar uma roupa que fica dando calafrio, fazendo tudo. Eu acho que isso, para mim, não existe. Ok, é assim, irrefutável que vai acontecer por facilidade, por uma série de coisas, como o home office. Vai, mas eu acho que tem os adeptos e os não, né? É isso. Seria muito legal, porque você imagina fazer um projeto que não tem limite para nada, né? Não tem limite de estrutura, de ar-condicionado, de iluminação, você faz o que você quiser, ele muda e tudo, seria bem bacana. Sim. Mas do ponto de vista, para mim, eu sou uma pessoa meio manual, então não consigo, né? Sérgio, como é que você enxerga os projetos para daqui a um ano, os projetos de escritório daqui a um ano mais ou menos, como é que você enxerga hoje o desenho grosso? A gente fez assim,
assim, nesse primeiro impacto, depois assim, no retorno, né? Como eu estava falando, primeiro ano foi, não sei o que vai acontecer, segundo ano foi, bom, será que vai parar essa pandemia? Depois o pessoal começou realmente, alguns clientes começaram a realmente se preocupar em como voltar, né? Alguns que até cresceram na época da pandemia, na verdade tiveram esse problema de, bom, eu tinha 100 funcionários, agora tenho 200. Eu tinha um lugar para 100, como é que eu vou fazer? Né? Então a gente acabou, assim, realmente um trabalho híbrido. Então a ideia é que realmente as pessoas vão trabalhar mais em casa e elas vão ter liberdade para poder voltar para o escritório, para poder fazer as gestões de grupo, as reuniões que são necessariamente presenciais, ou até mesmo a pessoa quer sentar lá quieta num cantinho, mas num lugar que seja mais... É que tem pessoas que não se adaptam a trabalhar em casa, né? Tem gente que não se adapta, tem gente que não consegue, tem gente que não pode. E tem gente que não... Exatamente, também, né? Depende da casa que você mora, exatamente. Não tem a menor condição de trabalhar em casa. Exatamente, é muito idílico você falar assim, eu mando a cadeira pro cara, né? Eu mando a cadeira, o notebook, mas ele não tem, a casa dele é pequena, a família toda dele estava lá dentro de casa. Vai colocar uma cadeira na cozinha, exatamente, né? Então, assim, não dá para falar o home office, porque muitas vezes o home já é prejudicado, o office então não existe, entendeu? Então isso é uma coisa que não tem nenhum nem outro, né? Então e depende muito da atividade também, da atividade corporativa que ele tem, né? Sim. Um pessoal de tecnologia, naturalmente, trabalhar não precisa obrigatoriamente estar em conjunto com os outros. Na verdade, assim, mesmo assim, escritórios que tem um nível de funcionário mais, vamos dizer assim, mais júnior, ou sei lá, um trabalho mais, não dá para chamar de braçal hoje em dia, né? Mas ele está no computador, ou atendendo, ou fazendo um call, ou fazendo alguma programação, ou vendo alguma coisa. Quer dizer, que mesmo isso ele poderia fazer em casa. Mas muitas vezes ele realmente não tem condição material nem tecnológica para poder fazer. E, por outro lado, acho que ele precisa, às vezes, estar no escritório. Então, os últimos 2 experiências que a gente fez são projetos que a gente aboliu totalmente o móvel operacional. Então, criou umas mesas, como se fosse, a gente desenhou umas mesas grandes para 8 pessoas, como se fossem mesas de reunião, mas que não... Você olha para ela e fala, não é uma mesa de reunião, porque ela tem uma forma um pouco diferente, para as pessoas já se sentirem não donas do lugar e ser um pouco mais aleatório, um pouquinho assim. E o escritório foi todo refeito nesse conceito, então, que você pode sentar em algum lugar, dependendo da atividade que você vai ter. Eu vou me reunir com 4 pessoas para desenvolver um projeto? Tá bom, vou pegar aquela mesa de 4, então eu reservo aquela mesa de 4. Ou fico naquela outra mesa. Ou em alguns projetos, a gente já tinha feito isso antes, começou a aparecer bancadas de individual, sabe? Tipo bancadinha alta. Isso é engraçado. Sim. A Flexform nem tinha mais no catálogo, assim, tem, né? Mas a cadeirinha alta com, sabe, tipo, que era de desenhista, porque ficou legal. Você faz uma coisa, uma bancadinha que a pessoa chega e senta sozinha lá, e ela trabalha naquele canto, muito phone booth, muito lugarzinho, cantinho, né? Esses são os novos escritórios. Aliás, essas cabines têm tomado uma projeção grande dentro do ambiente corporativo. Sim, as cabines sim. As cabines sim, mas é quando você está realmente precisa focar em algum lugar, né? Mas acho que para além da cabine, eu acho que é essa questão de você estar dentro desse espaço que está querendo te dizer assim, eu estou aqui dentro interagindo com mais pessoas, mesmo que eu não esteja interagindo. Para socializar mesmo, né? Para se sentir socializando. Socializante. Eu lembro assim, acho que uns 15 anos atrás, a gente fez um projeto, que era uma agência de publicidade também, umas mesas enormes e tal, e uma vez me chamou o diretor de criação, lá na Young, foi na Young, esqueci o nome dele, poxa, bom. E ele falava para mim assim, então, como é que tá? O diretor novo, né? Então, umas mesonas enormes, desenhadas com marceneiro, tudo uma coisa super bacana. Ele falava assim, olha para aqui da minha janela, né, dentro desse, esqueci o nome dele. Ele falou assim, Kitten, tá vendo? Tá todo mundo no seu cocum. Eu falei, como assim? Né? Olha lá, tá vendo aquele monte de mesa que você fez? Umas mesas lindas, um monte de gente um do lado do outro, tudo iluminação e tal. Todo mundo com fone de ouvido, todo mundo vendo. Na época não era WhatsApp, era música e tal. Cada um tá no seu mundinho. No seu mundo. Por que eles vêm até aqui? Eu quero que eles interajam, que eles conversem, que eles vejam, que eles falem, que eles criem. Então, mas aí é que tá. Eu tive agência e
passei por esse processo 15 anos atrás. Porque eu olhava para a equipe, né, eu tinha profissionais que eu entendia, porque eu venho de uma formação de gestão de empresas, né, de um formato antigo. Sim. Eu olhava a equipe, os caras com fone de ouvido, assistindo YouTube, ouvindo música. Passando o dia lá. E aí eu ficava observando, né? Ele só ficava conforme chegava alguém, alguma coisa ali, alguma pessoa que ia passar por ele ficava no alto tab, né? Mudando ali a tela. Eu ficava olhando. Para que tá aqui? Aí eu pensei, para que eu tô pagando, né? Para esse cara estar aqui, para ele ficar ouvindo música, né? É um dilema, né? E a gente entende naquele momento que o cara não está produzindo. Não, e não é, o cara está produzindo. O problema é que é o mundo dele, o universo, porque a gente tinha colaboradores lá dentro que eram punks. Então você imagina o cara com cabelo sim, né? Cor-de-rosa, com aquele negócio, o outro com unhas pretas, não tem nada, mas não, sim. Eram personagens, né? E cada um do seu jeito. E depois você começa a entender que aquilo é uma coisa normal para aquele público, porque... Sim. É uma maneira deles acessarem a criatividade, né? Criatividade. Então, e eles são multitask também, né? Na verdade é isso, né? E você, eu como diretor da empresa, você tem que mudar esse conceito, porque eu ficava horrorizado com aquilo, né? E depois você acaba entendendo que a produtividade e a criação daquilo, né? Exatamente. Ela vem de insights que ele está vendo, que ele está assistindo, né? Exatamente. Essa troca, né? Na verdade, está juntando vários mundos num lugar só, né? Tentando pegar essas experiências e tentando... Justamente. Isso acabou virando o escritório depois dessa fase, isso acabou virando, porque isso foi realmente aí, há 15, 20 anos atrás. Aí que começou a explodir esses espaços colaborativos, onde a pessoa realmente seja convidada a chegar e para poder conversar, tomar um café, etc e tal. E hoje em dia isso virou... Acho que para o ano que vem, daqui a um ano, eu acho que é isso que vai continuar. A pandemia, na verdade, ela vai ficar nesse... Vai e volta. Minha esposa trabalha com pesquisa, então sei que ela vai ficar nesse vai e volta, mas vai ser num crescente menor. Mas acho que isso veio para ficar. Acho que o escritório realmente é um lugar de atividade coletiva, onde as pessoas vão se encontrar cada vez mais para tentar criar. Claro, quem não tem condições de ficar tem que ter o canto dele no escritório para poder ficar concentrado, para poder trabalhar, para não ter que trabalhar em casa, mas o grosso assim, da atividade realmente é uma atividade coletiva. As pessoas vão para tentar criar ou tentar trabalhar. A gente fica num co-work, né? Mas, hoje a gente está num co-work para facilitar a nossa vida. Até as nossas coisas. Mas é engraçado porque a gente tem a reunião de co-work, que é no co-work na segunda-feira, que é específica, né? Aí depois nós temos um co-work que é na padaria. Apesar de não ter lugar fixo, a gente já tem um lugar determinado que é nosso, né? Porque o pertencimento ali o pertencimento. Quando a gente chega e tem alguém ocupando, a gente senta do lado e fica ali, agorando, né? Você vai desocupar o lugar, nosso lugar, porque é tudo igual, né? Mas, e a gente procura, assim, quando eu tenho que me concentrar e fazer alguma coisa, aí eu fico de casa, porque aí eu não posso ter interferência. Sim. Cada um se adapta à necessidade que tem, né? Bom, estamos chegando nas considerações finais. O tempo faz assim aqui, voa. Eu sou muito tagarela, vocês já perceberam. Não tem, nós também. Então, passa o seu recado para as pessoas. Bom, eu acho assim, de qualquer jeito, a gente está vivendo um momento, por um lado, especial de várias formas, né? Porque você tem uma revisão de conceitos, até uma revisão até mesmo de forma de trabalhar. O mercado está no momento difícil um pouquinho, porque na verdade teve bem ou mal, você teve uma parada de qualquer forma para poder reavaliar, e agora está tendo uma retomada com novos conceitos estão aparecendo, né? Então acho que assim, é uma questão de adaptar e de trabalhar esse serviço. Acho que muitas coisas vão ter que se realinhar, seja do ponto de vista do RH, do ponto de vista comportamental mesmo. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, tentou fazer um escritório mais com cara todo de sala de convivência e fala, bom, e agora? Está tudo um pouco bagunçado, né? Mas a coisa acaba entrando num ritmo diferente, né?
Eu acho que assim, os escritórios vão ser menores, na verdade. A gente tem clientes que já estão pedindo para a gente trabalhar entre 50%, 50% a 75% do headcount, mais ou menos, não é? Em postos operacionais tradicionais, de forma que o resto das pessoas, de 25% a 50%, vão estar em casa em algum momento da semana. Muitos estão aplicando rodízio de 2 vezes por semana em casa, 3 no escritório, ou o contrário, né? Então, isso é uma coisa que acho que veio para ficar. Isso é bom, porque acho que para a qualidade de vida geral das pessoas pode ser uma coisa que seja importante. Claro que tem esses problemas de como a gente administra o pessoal que realmente não tem condições de trabalhar em casa, mas, infelizmente, muitas vezes é o pessoal que realmente se penaliza mais no transporte. Então, ele acaba perdendo cada vez... É ele que sofre mais em ter que se transportar para um lugar e tal. Então, isso é uma coisa que acho que a gestão social vai ter que resolver de alguma forma, seja podendo implementar melhor as condições tecnológicas no geral, né? Porque é o interesse de todo mundo tenha acesso à tecnologia de uma forma melhor, né? Então é isso, eu vejo isso, vejo que assim os móveis de escritório vão ter que se adaptar um pouquinho também, porque vai ser um desafio interessante. A gente percebeu até, estive acompanhando agora a Orgatec, né, que ocorreu aí agora recente, né? Tantas tendências de cores, né? Design, formatos, desenhos, exatamente, né? Tem muita coisa nova agora. Tem muita coisa nova, assim. Eu acho que assim, aquilo que a gente sempre falou, olha, a gente persegue nos projetos do escritório sempre tem que ser um ambiente completo, mesmo na área operacional, tem que ter, né? Isso já faz um tempo que tem se discutido isso, né? Isso acho que está potencializado agora, de alguma forma, né? A pessoa também não quer que o escritório seja como se fosse a sua casa. Isso é uma coisa que a gente discute já há muito tempo. Né? Não vou fazer um escritório que tenha a cara da casa da pessoa, de uma casinha. Acho que não é aí. A gente tem que estar num equilíbrio entre ter esse bem-estar e marcar que é uma posição coletiva, que é um trabalho da empresa, de uma forma ou de outra, né? Muito obrigada, Sérgio. Foi muito gostoso conversar com você. Obrigado a vocês. Foi muito legal. Delícia de entrevista. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa, porque é sempre bom. Obrigado a vocês. Fica aqui um recadinho para vocês fazerem a inscrição no nosso canal do YouTube e seguir a gente lá nas mídias sociais também no Instagram. Muito obrigado. Até o próximo.